Olá, mulheres! Hoje eu tenho orgulho de trazer aqui as PMs do meu time para falar de um assunto que toca muito nós todas, como é ser PM de plataforma. Laís, Aline, Renata, que honra ter vocês aqui. Aumenta o volume que a gente vai falar as delícias e sofrências desse mundo de plataforma. Para começar, estou muito feliz de ter vocês três. A gente tem um time maravilhoso, né, gente? E para começar, vamos se apresentar. Olá, mulheres de produto. Obrigada, Jaque, pelo convite. É um prazerzão estar aqui. Eu sou a Aline. Eu sou Product Manager há 6 anos. Eu trabalho há 2 anos com produtos de plataforma. E sou uma mineira, mas moro em São Paulo há muitos anos. Sou uma mãe de pet e sou apaixonada por podcasts. Então, estou super feliz de estar aqui gravando meu primeiro podcast com vocês. Vai lá. Boa! Oi, mulheres de produto, eu sou a Laís. Primeiro eu queria muito agradecer por estar aqui, estou muito feliz de estar participando desse podcast com essas mulheres maravilhosas com quem eu trabalho. Bom, eu sou paulista, mas estou vivendo uma vida no interior, em Sorocaba, amando essa vida no campo, que é maravilhosa. E sou PM desde 2020, então já faz 5 anos aí que estou nessa jornada. Vai lá, Rê. Boa, olá, mulher de produto. É um prazer estar aqui de novo nesse podcast. E eu sou a Rê, eu trabalho com produto já há mais de 8 anos. Nos meus últimos 4 para 5 anos tenho focado em produtos de plataforma, produtos mais técnicos. E trabalho hoje nesse time com essas mulheres maravilhosas, liderada pela Jaque, par da Laís e da Aline. E também sou embaixadora da comunidade, já estou no Clube do Livro, agora estou no MDP Escreve, sou gaúcha do interior do Rio Grande do Sul, morando em São Paulo, e nunca recuso um convite para churrasco ou para fazer uma trilha. Bom, e então acho que eu posso começar falando um pouquinho sobre alguns tipos de plataforma, né, que a gente está mais familiarizada, e também vou dar um contexto da plataforma que a gente trabalha hoje. Eu considero que existem aí talvez uns 3 tipos principais de plataforma que a gente consegue ver no mercado no dia a dia. E essas 3, algumas nomenclaturas são bem diferentes, né, dependendo do autor, mas eu considero que plataformas de negócio, plataformas de engenharia e plataformas de produto são as mais comuns. E como plataforma de negócio, eu acho que é fácil caracterizar dando um exemplo, quando a gente fala de plataformas como o iFood, como o Uber, como o Mercado Livre, são plataformas que se caracterizam por esse modelo de negócio, né, onde 2 partes se interconectam para ter um ganho em comum, que é fazer uma venda ou estabelecer alguma relação comercial. E essas plataformas são mais direcionadas, né, para modelos de negócio. Esse segundo tipo que eu falei, que são as plataformas de engenharia, elas são plataformas mais técnicas, geralmente elas são internas de uma organização e elas podem ser constituídas por um grupo de ferramentas ou um grupo de processos ou um grupo de pipelines de deploy ou coisa do tipo, que vão estar lá para facilitar o trabalho do dia a dia da engenharia, ou seja, elas vão olhar muito para a experiência do desenvolvedor, a famosa DevX, e vão ajudar times a construir soluções mais rápido e também entregar essas soluções para o cliente final de forma mais rápida e eficiente. E, por último, as plataformas de produto, que alguns autores chamam de plataformas de componentes. Eu acredito que é nesse modelo que a gente se encaixa aqui, a nossa plataforma, que são estruturas que são criadas para facilitar a reusabilidade de componentes, reusabilidade de features, assim dá para dizer também. E aí a gente tem produtos que nascem dessa estrutura. Então, a gente cria o back-end dessas funcionalidades que mais de um produto que tem cenários e que resolvem problemas comuns podem utilizar. E aí, para exemplificar, eu acho posso falar um pouquinho da plataforma que a gente trabalha, depois a Laís e a Aline podem complementar. Mas hoje a gente trabalha com a plataforma de empréstimos do Nubank, que atende quase 20 produtos, eu acho que a gente pode falar assim, e em 3 países diferentes, Brasil, México e Colômbia, que são os países que o Nubank atua. E a gente constrói hoje componentes que tocam todo o life cycle de um empréstimo, desde a aquisição, onde o cliente contrata e simula o empréstimo, passa por toda a gestão do ciclo de vida ali do empréstimo, até
o momento do pagamento e liquidação daquele empréstimo. Então, a gente consegue construir capabilities que são utilizadas por vários produtos de empréstimos que a gente tem hoje no Nubank. Perfeita. Acho uma coisa que talvez para quem não trabalha com plataforma, é bem difícil de tangibilizar, né? Porque a gente fala assim, aquisição, pagamentos, e invariavelmente a gente vai pensar muito na experiência da pessoa usuária, né? Então, quando contrata o empréstimo, qual que é a telinha e tudo mais. Mas eu acho que isso é muito interessante, assim, tem todo um trabalho por detrás daquela telinha, que não é a telinha, não é a experiência do usuário, não é o design, é um trabalho muito mais de back-end, como a Rê trouxe. E eu queria, acho que falando de experiência do usuário, relembrar um pouco da jornada também da Laís e da Aline, que conheço um pouco há mais tempo, né, dentro do Nu, e sei que vocês trabalharam por muito, muito, muito tempo com times customer facing, né? E acredito que muitas de nós, inclusive Rê também, deve ter se questionado sobre quando seria capaz de atuar com o PM de plataforma. Como foi para vocês esse interesse inicial, meninas? Acho que, bom, posso começar aqui, aí depois a Aline me complementa e fala a experiência dela também. Eu fiquei 4 anos trabalhando com o produto Customer Facing, e o que eu sentia falta era de entender melhor como os serviços se conectavam, como que se construía uma arquitetura escalável, e eu via que no time que é mais produto Customer Facing, a gente acaba não se preocupando tanto com isso, porque o que a gente tem que se preocupar de fato é aquela experiência melhor para o usuário, né? E aí eu acabava não tendo muito tempo para olhar para essas outras coisas que eu queria aprender. Então, aquilo foi começando a me chamar mais atenção, do tipo, nossa, eu queria poder ter mais tempo para isso, mas eu não estou conseguindo. Será que eu preciso realmente fazer uma transição para conseguir? E aí foi a minha virada de chave, assim, eu via que eu estava muito mais querendo entender como que a gente escalava um serviço, como que a gente construía produtos mais globais, ao invés de focar muito mais ali naquela experiência específica daquele mercado, né? Então, essa foi meio que a virada de chave que eu tive para virar e falar, nossa, acho que eu quero agora ter uma outra experiência, aprender coisas novas e partir para um novo time, né, que atua com um olhar mais específico para a plataforma. Então, para mim, foi um pouco nesse caminho. Ai, que legal, a Lázia foi falando e eu pensei, comecinho é muito parecido. Eu trabalhei 4 anos com o produto Customer Face e resolvi mudar para a plataforma. Mas minha motivação foi muito diferente da sua. Eu estava me sentindo um pouco desafiada, onde eu estava ali com o Customer Facing. Eu sentia que os desafios existiam, mas eles eram sempre muito parecidos e eu acabava resolvendo sempre de um jeito muito parecido também. Então estava meio monótona já a vida assim, de PM Customer Facing. E aí eu comecei a pensar, tipo, quero fazer alguma outra coisa, mas eu não sabia que coisa ainda. Então eu estava meio que sem destino, assim. E depois eu comecei a pensar no meu futuro. Eu quero ser gerente de pessoas em algum momento da minha carreira. E eu pensei, bom, eu vou precisar gerenciar diferentes tipos de PMs com diferentes capabilities, diferentes skills. Capabilities é mais de serviço. Tá tão PM de plataforma. Ai, muito PM de plataforma. Eu quero ser gerente de pessoas, quero fazer gestão de pessoas em algum momento. E pensei, eu vou precisar fazer gestão de pessoas com diferentes habilidades, diferentes skills. E pode ser que em algum momento eu tenha que gerenciar uma pessoa tech PM. Então, acho que eu preciso viver essa experiência para eu conseguir suportar, ajudar essa pessoa que eu vou estar gerenciando lá no futuro. E aí foi meio que essa minha motivação, assim, estar preparada para a Aline, gerente de pessoas lá na frente, assim. Não foi tanto essa parte de querer ter esse olhar horizontal. Eu já apesar de trabalhar num time Customer Facing antes, já era um time meio horizontal, então eu já tinha um pouquinho desse gosto, assim. Mas vir para a plataforma é um outro nível de horizontalidade, assim, é muito mais profundo do que quando você trabalha com Customer Facing horizontal. E a transição na prática, né, para PM de plataforma, surpreendeu vocês? São as dicas que vocês dariam para quem está pensando, né, ou quem está começando essa jornada aí? Bom, a transição não foi fácil. Acho que tem muita coisa que é diferente em plataforma e que a gente precisa aprender de novo, né?
o básico se mantém. Então, a gente precisa entender qual que é a dor que a gente precisa resolver, qual que é o impacto do negócio que a gente vai fazer, e aí definir a melhor solução, assumindo todos os trade-offs. Então, acho que o básico continua o mesmo. Mas duas dicas que eu gostaria de ter ouvido e que eu recomendo fazer é a primeira, falar com bastante gente para você tomar essa decisão bem embasada, porque de fato você vai ter que aprender muito mais sobre os serviços, como que eles se conectam, por que uma arquitetura ela vai ser escalável e outra não, saber conversar mais com o seu time de desenvolvedores e engenheiros. Então acho que isso é super importante você saber para onde você está indo e conversar com pessoas que já trabalham nessa área para saber também como é que é o dia a dia, né? Outro ponto que eu acho que é super importante é entrar a fundo em como os seus serviços funcionam, né? Como que eles se conectam até chegar no cliente final, para saber qual que é realmente a jornada que você está construindo do back-end até o front, que aí você, de fato, consegue fazer a conexão das coisas, né? Então, acho que isso também é super essencial, assim, de começar já aprendendo como que funciona. Porque daí você também consegue saber as perguntas que você precisa fazer, porque nem sempre as pessoas vão te falar tudo, né? Às vezes você que tem que ir atrás das coisas para descobrir. E aí entender, pelo menos o básico, assim, como é que as coisas se conectam, você consegue já conversar de forma mais fácil com o seu time, com os desenvolvedores, com as pessoas mais seniors que estão ali. Eu acho que ajuda muito, pelo menos essas duas coisas, assim, sabe? Que eu mapeei no comecinho, quando eu estava fazendo a transição e quando eu entrei aqui em Land, né? Que foi o primeiro time de plataforma que eu atuei. Muito legal, Laís. Fiquei pensando também no que você falou sobre os serviços. Eu acho que isso é uma coisa que quando eu tava sem querer querendo fazendo essa transição para PM de plataforma, eu também atuava. Acho que todo mundo começa mais como customer facing. E eu gostava muito de ficar mais tipo, com a engenharia, ou participar de whiteboard, do que até ideal participar das coisas de design. Me perdoem, designers. Mas eu gostava mais mesmo. Eu achava meio chato, assim, às vezes ter que ir num, sei lá, um design sprint, uma coisa assim. E adorava, eles ficavam desenhando as caixinhas, né? A engenharia desenhava as caixinhas e ficava assim, nossa, que legal, e funciona assim, caraca, isso é muito legal. Admirando mesmo, né? Acho que toda a questão da arquitetura e como é complexo e como que a gente conseguiria criar soluções. Muito bacana. E você, Aline? Eu dou mais um pro que ela lá falou. Assim, acho que começar a entender mesmo o desenho da arquitetura, assim, é essencial para você começar a entender o que dá, o que não dá para fazer com a sua plataforma, como que chegou um use case novo, um produto novo, com uma nova necessidade. Isso se encaixa na sua arquitetura? A sua arquitetura está pronta para isso? E aí você começa a conseguir entender uma visão dessa solução que você tem hoje, desse produto que você tem hoje. Para atender esse use case, eu preciso fazer outra coisa, para atender outro, eu preciso fazer outra coisa, e no final você consegue ter na sua mente assim, onde você quer chegar com a sua plataforma, e depois você vai meio que construindo as etapas para chegar até lá. Mas uma coisa extra, assim, quando você já estiver prospectando aí vagas, encontrou uma vaga, uma coisa que eu fiz foi alinhar muito a expectativa com a pessoa gerente, que é a Jaque, da minha vaga. Falei, Jaque, estou indo porque eu quero ser uma gerente de pessoas no futuro, eu não sei se eu vou gostar do trabalho em plataforma. E aí a Jaque já foi me mandando a real, eu fui sentindo assim a temperatura da água para saber, tipo, tá, acho que eu consigo encarar. E mais um porque ela lá falou também que eu tava procurando um desafio, mas meu Deus, como é desafiador. É bem mais desafiador do que eu imaginava, assim, quando eu entrei. Mas como eu tinha as expectativas já muito alinhadas com a Jaque, assim, eu pude contar com a Jaque e falar, olha, eu não tô conseguindo, tá difícil, me ajuda. E eu tive essa abertura para ter esse suporte, assim. E acho que só mais uma dica, falando de suporte, é mentoria. Logo que eu entrei, eu comecei uma mentoria com uma pessoa bem sênior de plataforma aqui da empresa. E ele foi quem me deu as melhores dicas, assim. Quais são as métricas de sucesso de uma plataforma? Ele me trouxe conceitos básicos, assim. O que é a extensibilidade de uma plataforma? Que é uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar, sabe? Então, eu ter mentoria, acho que é uma coisa que ajuda muito para você começar a sentir, para você saber as coisas que você não sabe. Porque quando eu entrei, eu não sabia nada. Eu não sabia o que eu não sabia, eu sabia coisas que eu não sabia, e a mentoria me ajudou muito nesse ponto. Eu acho que tem essa parte, assim, que queria puxar também o gancho pra Renata,
que só falando dentro do Nubank, a Rê ela já entrou num ambiente mais de data, né, que foi bem desafiador, de data platform, e depois está agora em outra plataforma dentro de empréstimo, mas ela é um pouco mais tangível, né, pra gente na parte de pós-emissão, mas na sua carreira também como um todo você já vinha trabalhando em plataforma. O que você vê também que é comum nessa... O que foi comum para você das dicas e o que tem funcionado melhor, né, ao longo do tempo? Não, eu acho que eu dou mais um nas duas coisas que as meninas falaram, mas eu acho que uma principal dica para mim, assim, além de ter essa aproximação com a engenharia, é a gente não ter vergonha de perguntar o que a gente não sabe. E não só perguntar sobre coisas da engenharia, mas também perguntar sobre coisas que a gente tem dúvida, às vezes relacionadas ao negócio, dentro de uma conversa com a engenharia, porque isso ajuda muito o time a direcionar a solução para caminhos que talvez eles nem tivessem pensado antes. Eu acho que a gente tem esse papel de fazer as perguntas certas, né, no momento da definição de uma solução, o papel de definir a da engenharia. A gente sabe dessas boundaries, né, desses limites o tempo todo. Mas quando a gente está lá presente, a gente está tentando entender, às vezes a gente faz perguntas que acabam direcionando o foco para algo bem importante. Então, minha principal dica nessa transição é não ter medo de perguntar, não ter medo de não saber as coisas quando a gente está em ambientes mais técnicos, que geralmente dá um medinho, né, quando começa a se tornar muito complexo. Tinha um antigo head de produto do Nubank, e aí ele falava que se não tá claro para você, não tá claro para mais ninguém, sabe? Esse era o nosso papel, assim, trazer, entender e compartilhar clareza para as pessoas. E eu vejo que isso é muito bom no começo, é essencial no começo, mas mesmo para a sua evolução, né? Hoje em dia eu sou muito sem vergonha mesmo para perguntar, porque senão a gente não consegue evoluir. Acho que esse ambiente de tá tudo bem perguntar é muito importante mesmo. Arrasou. Beleza. Daí, acho que vocês iniciaram e todas iniciaram muito bem, gente. Vou ficar fazendo jabá delas, tá? Porque elas arrasaram, ambiente mega desafiador mesmo. E aí vocês começaram a atuar, viram, né, igual a Aline falou, qual que era a temperatura da água, se era muito gelada, se era muito quente, e aí começaram a trabalhar e vamos falar um pouquinho dos perrengues, dos desafios? Sei que a transição já foi mais desafiadora mesmo, né? Mas enquanto PM de plataforma a gente lida com muitos stakeholders, né? Isso é ampliado a 1000, porque se um time de produto tem 5 stakeholders, a gente tá falando com 20 produtos, 20 vezes 5, 100, sei lá, só fazendo uma conta de padeira. E muitas demandas ao mesmo tempo. E agora vamos inverter. Renata, o que tem te desafiado mais recentemente e o que tem mudado de uns anos para cá para você? Boa. Eu acredito que, além disso que você falou, de fazer a gestão de muitos stakeholders com demandas que competem, prioridades que competem o tempo todo entre elas, isso é um desafio constante. Eu acho que isso nunca muda em plataforma. Não importa a senioridade que você tiver, você vai estar sempre lidando com esse tipo de desafio. Eu acho que, para mim, nesse último ano, principalmente, o que tem me desafiado mais é a grande... Também está um pouco relacionado com isso, mas é a grande diversidade de produtos que a nossa plataforma atende e a grande diversidade de contextos que a gente precisa entender para conseguir unificar experiências na plataforma. Então, se a gente atende 20 produtos, a gente precisa entender sobre esses 20 produtos. E esses 20 produtos têm objetivos diferentes na maioria dos casos. Embora o objetivo de negócio seja o mesmo, né? A gente tem uma estratégia que, de alguma forma, converge para ir para o mesmo objetivo. O contexto de cada produto é muito específico. E aí, quando a gente vai criar soluções de plataforma, a gente precisa entender esse todo para conseguir encontrar coisas em comum, né? Que sejam reutilizáveis, que sejam escaláveis. Então, acho que lidar com essa grande quantidade de contexto é um desafio para mim. E esse shift também, porque a todo momento eu estou falando sobre uma coisa, na próxima reunião eu vou falar sobre outra, e sobre outra, sobre outra. E eu preciso dar contexto sobre tudo isso para o meu time ao mesmo tempo. Acho que isso me desafia bastante. E talvez um ponto também relacionado a isso é
que isso tem me aproximado mais. Recentemente, eu tenho me aproximado mais do contexto de produto e de negócio, que nos últimos anos, atuando em produto técnico, acho que eu fui me afastando. Eu comecei atuando com produto técnico em consultoria, então eu já era um pouco mais deslocada do negócio, porque o negócio era do cliente, a gente acabava fazendo só uma entrega técnica. E aí, com o passar do tempo, eu fui ficando mais técnica, me importando menos com o negócio. Eu acho que agora, nesse último ano, assim, eu tenho voltado a me preocupar mais com isso, para conseguir fazer essas conexões de entrega de valor, de impacto e tudo mais que a gente é desafiado a fazer, né, o tempo todo. Que bacana. Você foi falando, eu fiquei pensando na jornada da Aline e da Laís também, quando elas entraram, que a gente dá uma é muito comum dar uma extrapolada primeiro no. Ai, vai mergulhando no técnico, aí vocês ficaram. A jornada é parecidíssima. Aí fica expert no técnico, aí começa a falar um monte de coisa que ninguém entende, tipo, e a API, o microserviço tal, e o endpoint não sei o que lá, e eu fico assim, ai, não tô entendendo mais nada que elas estão falando, foi demais. E aí vocês vão assim, não, então vamos voltar pro negócio. Aí depois calibra. Aí fica ótimo, né? Muito bom. Laís, você tem tido um papel essencial na própria definição de requisitos, né, do time de produto, acho que é um desafio que a gente tem comentado recentemente. Podemos dizer que esse é o maior desafio para você hoje? Ai, sim, viu? Porque a gente às vezes recebe a demanda meio quadrada, que tá redonda para eles, né? Porque é o produto deles, mas aí quando a gente vai receber, a gente precisa adaptar, porque a gente precisa adaptar para o nosso escopo. Então aí a gente precisa ficar lapidando um pouquinho, perguntando mais como que vai ser o fluxo, até entender melhor a experiência para saber como que isso vai refletir nos nossos serviços aqui na plataforma, né? Então tem sido um desafio constante, porque cada produto define de um jeito também. Então, a gente recebe meio que os formatos dessas definições diferentes, cada um monta um documento diferente. Então, acho que, assim como a Rê falou, a gente tem que lidar com muitos stakeholders, né? São muitos clientes que a gente tem na plataforma. E aí, hoje, tem sido um desafio nosso, assim, de pegar essa demanda, lapidar para entender, de fato, o que é nosso escopo, o que a gente tem que fazer. E aí, até uma coisa que a gente tem discutido aqui dentro, né, que a gente está pensando em melhorias, é a gente construir meio que um checklist de requisitos que a gente precisa receber desses times de produto, para não ser o inverso, né? Porque a gente tem visto que o inverso está gerando muito retrabalho, muito vai e vem, muito desalinhamento, enfim. Acho que a gente consegue otimizar um pouquinho mais esse processo. Vamos testar, né? Que acho que a ideia é testar para ver se melhora essa construção desses requisitos que a gente precisa receber. Então, aí ter, acho que esse formulário mais bem elaborado e bem estruturado pode nos ajudar. Então, tô com esperanças. Muito bom. Eu acho que vocês, enquanto todas nós que antes trabalhávamos nesses times de produto, né, a gente reflete no passado e olha assim, poxa, coitado do time de plataforma, né? E a gente tem um pouco de empatia, mas acho que para tangibilizar para quem tá ouvindo, às vezes a gente recebe umas demandas tipo assim, precisa fazer a roda quadrada na data, sei lá, em março de 2026. Por quê? Sei lá, regulatório. E é isso. Ou tem um pouquinho mais de documentação, aí tem umas telinhas e tudo mais, mas a gente precisa de mais detalhamento, né, do que a roda quadrada. A gente precisa entender por que a roda quadrada, qual que é o objetivo de negócio por trás, se vai ganhar dinheiro com isso como, se deixar de fazer o que acontece, né, com o negócio. Então, é muito importante para a gente ter esse entendimento para ver possibilidades. E só uma coisa para te complementar, Jaque, eu acho que é ideal a gente conseguir entender melhor esse requisito, porque a gente, como plataforma, não vai construir uma coisa específica só para aquele produto, né? O nosso objetivo é construir um negócio mais genérico que sirva vários casos de uso. Então, o quanto melhor tiver descrito esse use case, melhor para a gente, porque daí a gente consegue entender, beleza, acho que esse use case consegue ser adaptado para o outro use case desse outro produto que também veio falar com a gente. Aí acho por isso que é essencial essa troca, né, e lapidar esse entendimento. Muito bom. E você, Aline, quais os desafios aí, atualmente? Todos esses. Eu não tinha parado para pensar na carga cognitiva de troca de contexto que eu tenho até a Rê falar. Agora eu tenho mais esse problema.
Eu sempre tive, né, na verdade, mas agora eu tenho ciência desse problema. Mas uma coisa que tem pegado bastante para mim, assim, é priorização. Porque a gente lida, como a Lala comentou, a gente lida com diferentes tipos de demandas, né? Tem essas demandas que vêm dos times de produto, que geralmente são para atender alguma necessidade do curto prazo ali que eles têm. Então, é lançar uma capability nova, é desbloquear algum segmento de cliente, enfim. A gente tem demandas do nosso próprio time, a nossa plataforma é um produto. Então a gente precisa pensar na evolução dele, e são geralmente demandas que são de longo prazo. Então o que a gente faz para o negócio ficar de pé daqui a um ano? Não está relacionado com curto prazo. E tem um monte de demanda regulatória também. Então não é intuitivo fazer a priorização dessas coisas. Eu achava muito mais fácil fazer priorização quando eu estava num time de produto. Você joga ali numa matriz Wright da vida e o impacto, ele é sempre muito parecido. Você está comparando diferentes coisas, mas o impacto é o NPS, é o faturamento. E aqui não. O impacto pode ser faturamento, pode ser NPS, pode ser regulatório, pode ser reputacional, e você fala, qual que eu priorizo, sabe? Então isso tem sido bem difícil, assim, para mim. Mas o que eu costumo fazer, né, nessa situação é entender o direcionamento estratégico da empresa. Então, qual que é o norte, no longo prazo, o que a gente está mirando, porque no final das contas a gente é um time de plataforma, a gente é o time que olha para o longo prazo, então a gente precisa entender isso. E entendido esse direcionamento estratégico, começar a parte que a Rê comentou de alinhamento com stakeholders. Olha, isso aqui que você pediu, eu consigo atender, mas tem uma outra demanda que é prioritária por N motivos. Então, o seu vai ficar só para o segundo semestre, tudo bem? Às vezes não está tudo bem, às vezes está. Então, essa parte de priorização de roadmap, assim, ela é bem desafiadora dentro de plataforma, muito mais do que eu imaginava. Uma coisa que eu acho muito interessante que vocês três têm de pontos muito fortes, assim, vocês são muito boas nessa parte de execução também, de conseguir entender muito claro essa demanda, traduzir isso e conseguir garantir execução de múltiplas coisas ao mesmo tempo. Então, tanto a execução mais no discovery mesmo, igual você falou, uma carga cognitiva muito forte de múltiplos assuntos ao mesmo tempo, mas mesmo a execução da esteirinha mesmo, porque no final do dia a gente acaba alinhando muito com os stakeholders, entendendo bem mais o requisito, entendendo bem mais dos entraves, conseguindo desbloquear e ajudar muito a engenharia nessa linha. E vocês também têm escrito belíssimas documentações. Então, acho que essa questão do requisito, né? Enfim, gente, a gente é perfeita, é isso aí. E acho que você deveria também trabalhar em plataforma, se você não trabalha, porque tem muitas vantagens, é sofrido, mas tem essa questão de ver, parece que várias habilidades de um PM mesmo, normal, uma PM, é maximizada para PM de plataforma. Bom, e acho que uma coisa que eu queria abordar também com vocês, que para além do técnico, hoje esse time é uma exceção à regra, né? A gente está com um time de produto, de plataforma na nossa unidade de negócio, que é empréstimo, né? Parte fundacional, a parte de plataforma de empréstimos, majoritariamente feminino. Nós PMs estamos aqui, temos mais 2 homens, e queria que vocês compartilhassem momentos desafiadores, né, na jornada, acho que tanto quanto dentro, sendo uma PM de plataforma, mas também acho que mulher em tecnologia no geral. Posso começar? Eu pensei numa situação difícil que eu passei. No meu time tinha só uma mulher, além de mim, tinha só mais uma mulher, era um time todo de engenharia, e só tinha mais uma engenheira mulher, e ela saiu de férias. E um dia eu entrei na dele, e eu era a única mulher ali na dele. E de repente aquele ambiente se tornou muito opressor pra mim, sabe? Era como se eu, numa posição de liderança dentro do time, porque PM e squad lead do time, eu sentia que ali a minha voz, eu perdi a minha voz, sabe? E foi só porque a engenheira saiu de férias, eu era a única mulher ali naquele ambiente. E aí, enfim, dele seguiu, acabou, é uma reunião rapidinha, e depois eu fiquei pensando, gente, por que isso? É o mesmo time, sabe? São as mesmas as pessoas com quem eu lido todos os dias, são homens, mas são legais, sabe? São homens com quem eu já lido há algum tempo, então por que a estranheza?
E aí eu fiquei pensando, não dá, ela vai ficar de férias um tempo, eu não posso ficar me sentindo assim durante todo o período de férias da engenheira do time. E aí eu pensei que eu precisava me fortalecer, sabe, para lidar com essa situação. E eu fui recorrer aos feedbacks que eu já tinha recebido do próprio time, falando do meu trabalho, que eu faço bem o meu trabalho, que eu suporto o time. E aí eu fui, talvez eu precise, eu, Aline, precise dessa validação de terceiros para conseguir me autovalidar, sabe? Então, a partir do olhar dessas pessoas, eu pude me ver enquanto pessoa competente, me colocar de volta nesse lugar de liderança, e daí, na próxima dele, tudo bem, assim, autoestima retomada, vamos lá, vai dar certo, e deu certo, no final das contas. Mas essa foi falando de falta de diversidade, né, nesse ambiente que a gente trabalha. Esse foi um desafio não esperado, até, porque eu já tinha trabalhado em times em que eu era a única mulher e aconteceu tudo certo, sabe? Eu pensei que eu já estava blindada. E aí, do nada, depois de tantos anos trabalhando como PM, vem essa realidade na minha cara de novo, sabe? Eu acho que a gente involuntariamente se protege, né? Quando a gente se percebe num ambiente majoritariamente masculino. E aí, eu não lembrei de nenhuma situação específica, mas eu queria comentar sobre o meu primeiro time aqui no Nubank. Era um time majoritariamente feminino, o time de dados. E era diferente, assim, hoje que eu tô de volta em um time majoritariamente masculino, eu percebo as diferenças que tinha naquele time. A gente tinha a maioria das engenheiras mulheres, eu uma das lideranças com mulheres, e teve uma época durante esse time que só o tech manager era homem. Então, assim, a gente tinha uma dinâmica ali de conversas muito mais aberta, a gente falava sobre sentimentos nas deles, e era um período bem desafiador para o time também, então acho que isso ajudou bastante, assim, a gente está num ambiente talvez com um viés mais de compaixão ali entre mulheres. E eu acho que também é importante, assim, quando a gente está nesse cenário mais masculino, onde a gente é a única mulher da sala, ou quando a gente é uma liderança mulher num time majoritariamente masculino, é a gente ter aliados também, assim, porque nem sempre a gente vai conseguir perceber situações, né, de micromachismos, nem sempre a gente vai conseguir se posicionar, às vezes a gente só se liga depois, porque alguma coisa aconteceu, ou porque alguma mulher que estava presente, geralmente a Jaque, que nesse contexto, percebe e fala pra gente depois. Ou, sei lá, às vezes até chama a atenção de alguém, mas quando a gente tem essa pessoa aliada ali, que muitas vezes é um homem que entende, né, um pouco mais sobre isso e se posiciona em relação a isso, a gente se sente mais seguro para pedir, às vezes, uma ajuda na hora que alguém te interrompe numa reunião, na hora que alguém fala demais e tal. Então, às vezes, eu acho que é legal também construir essas relações com aliados para a gente conseguir se posicionar melhor quando alguma situação acontece. Vou dar mais um aqui para o que a Rê falou. Acho que ter essas pessoas aliadas perto de você é super importante. Acho que, querendo ou não, a gente acaba, às vezes, não percebendo mesmo, né? E aí, da experiência que eu tive, que eu realmente nem consegui argumentar na hora, porque eu nem achei que estava acontecendo aquilo, né? Eu achei que, de fato, eu que não me expressei bem, por isso que a outra pessoa teve que repetir o que eu tinha acabado de falar. E, na verdade, não. Eu era a pessoa que sabia mais daquele conteúdo na sala, né? Por que aquela pessoa teve que repetir a mesma coisa que eu falei? E a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, acho que eu não tô sendo clara, sabe? E quando você tem essas pessoas aliadas, mulheres perto de você, que você consegue compartilhar, né, esses exemplos, contar esses fatos, acho que ajuda muito a até aumentar a nossa confiança, assim, né? Porque, querendo ou não, a primeira coisa que a gente sente é, putz, fui eu que errei, sabe? E não deveria ser, né? Acho que isso, a gente deveria mudar isso e tô recebendo muitas ajudas, assim, dessas pessoas aliadas que acho que faz a diferença, né? Então, por isso que é super importante ter essa diversidade dentro dos times. Ai, total. Eu acho que quando eu comecei dentro de tecnologia, no geral, já foi, né, majoritariamente masculino, era maioria engenharia homem, e aí quando vim pra plataforma, muitas vezes eu era a única mulher, era a PM mulher, e aí tinha sempre uma unidade de engenheira no meio de todos os homens. Mas essa unidade de engenheira ajudava muito a gente não se sentir sozinha, né? E eu acho que essa questão de criar casca que vocês comentaram um pouco, é,
antes de vir para onde a gente está agora, né, que é empréstimo, eu trabalhava em cartão de crédito, eu era muito blindada, assim. Acho que eu sofri bastante em relação a machismo, mas mesmo uma questão mais de uma postura mais dura e tudo mais. E eu sou uma pessoa muito sensível. Se fala, sei lá, mais grosso comigo, eu vou chorar. Então eu tive uma época muito de controlar essa casca para não extravasar dos meus poros a minha personalidade e ser invalidada por ser sensível demais. E eu fui descobrindo que no final, sei lá, quando eu vim pra cá, a liderança era majoritariamente feminina também, né? Então, a gente tinha a Maitê, a Lu, e eu percebi que sensibilidade era uma qualidade, sabe? Ou poderia ser neutro, né? Mas era muito enxergado como qualidade. Tipo, essa questão de você notar, sabe, as pessoas, ou você ser empática, ou você validar elas quando elas estão precisando ser validadas, você reconhecer. Então, isso foi muito bom para eu me reconhecer melhor. Precisou eu ter um olhar externo de uma mulher mais gentil para eu falar assim, ai, até que é legal, né? Eu sou boa e tudo mais. E eu acho que uma coisa que eu penso muito, vocês falaram, né? Acho que todos vocês têm interesse na gestão de pessoas também. E acho que uma coisa que eu me cobro muito e é muito difícil na gestão de pessoas é isso, né? Eu lidero vocês e eu admiro vocês muito. Eu tenho muito medo de errar na frente de vocês e de, tipo, desapontar e ser assim, ai, eu não mereço elas, as minhas lideradas, elas são incríveis, e eu preciso ser uma líder perfeita e dar o exemplo e suportar as coisas. E é isso, a gente vai tendo que trabalhar muito essa questão de a gente se cobra muito, o emprego nos cobra muito e a gente sabe que a barra às vezes é diferente, né, entre homem e mulher e todos os recortes que a gente tem de diversidade. Então, é bem complicado, acho que, gerenciar essas expectativas, né? Jaque, até trazendo um fio de esperança aqui, porque não sei qual é o contexto das nossas ouvintes aqui, mas às vezes a nossa ouvinte não está nesse contexto em que ela tem uma pessoa aliada tão próxima, assim, né? E acho que nesse cenário é válido você procurar uma pessoa aliada, mesmo que fora do seu contexto. Porque eu também passei por situações de mansplaining e de ser completamente ignorada, assim, numa reunião, tipo, simplesmente não fui ouvida e eu fiquei, gente, mas meu fone não tá funcionando, assim, como que a pessoa não tá prestando atenção no que eu tô falando, sabe? E só de conversar com outra pessoa já fez a minha autoestima, acho que eu tenho problema de autoestima, não é mesmo? Mas já melhorou aí a minha autoestima, assim, tipo, não, o problema não sou eu. Tinha uma outra mulher na reunião junto comigo, e eu falei, você tá percebendo isso que tá acontecendo? Eu tô viajando, eu tô exagerando, porque a gente sempre acha que a culpa é nossa, né? Tipo, o homem simplesmente me ignorou, não foi isso mesmo? Sim, foi isso que aconteceu. E ela me deu esse suporte. Mesmo não estando na minha área, mesmo não sendo minha liderança, enfim. Então, acho que quando uma pessoa não tem o privilégio que a gente tem de ter uma liderança mulher empática, sensível, vale se apoiar em pessoas do lado, sabe? Em pares, assim. Ai, muito bom. Essa parte de ter o espaço seguro, né? Às vezes você só precisa de alguém que te ouça e te valide. Eu acho que por mais que hoje em dia tenha momentos muito desafiadores, eu tenho meu grupinho no WhatsApp das meninas que eu mando e falo assim, olha, aconteceu isso, estou puta. Vocês me ajudam? Ai, você tá certa mesmo, e não sei o que lá, filhos da puta. Então, é muito bom. Pelo menos a gente extravasa, né? Porque eu acho que é difícil mesmo no ambiente profissional, a gente tem coisas que a gente precisa aprender como que a gente gerencia para também a gente vive numa sociedade patriarcal e a gente não quer pagar. Já temos estereótipos de ser as emocionadas ou se fala um pouco mais assertiva e agressiva, então tem vários estereótipos que a gente já tem que lidar, então ajuda muito esses grupos de apoio, né? Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP.
que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MD Percurtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Muito bom, obrigada por compartilharem. Vamos juntas. E eu acho que uma coisa que vocês é um pouco relacionada, mas não. À medida que a gente vai evoluindo dentro da nossa carreira, mais esses desafios vão aparecendo em diferentes níveis, né? Seja em relação a ser uma mulher em tecnologia, tá num ambiente, às vezes, quanto mais você vai subindo também na sua carreira, mais as cadeiras de liderança, infelizmente, são ocupadas por homens brancos, héteros e tudo mais. Então vocês vão acabar lidando com mais disso e num ambiente muito mais político. Mas também eu acho que tem essa questão do técnico também, que a gente abordou um pouquinho. Queria entrar um pouquinho nessa área, né, de evolução na carreira. Vou começar com a Rê, assim. Rê, tem trabalhado há muitos anos aí com PM de plataforma. O que você vê, assim, que para você ter evoluído na sua carreira foram habilidades chaves e mais importantes que você vê de diferença lá no comecinho da Renata e agora que você está mirando no seu crescimento? Eu acho que já tem um pouco do que a gente já falou aqui. Gestão de stakeholder, eu diria que é a top 1 habilidade que a gente precisa desenvolver desde o dia zero. Mas eu acho que conforme a gente vai evoluindo em senioridade, vai ganhando mais contextos diferentes, o que importa no final do dia é fazer uma boa comunicação e conseguir adaptar essa comunicação para públicos diferentes. Seja para traduzir as demandas do negócio para o time de engenharia, seja para fazer o caminho contrário, né? Traduzir aquelas entregas técnicas que a gente faz para fóruns mais executivos. E a gente tem trabalhado bastante isso aqui, né, no time. A gente já fez curso, enfim, workshop sobre isso. Porque é uma habilidade bem difícil de construir quando a gente está trabalhando nesses cenários bem complexos, técnicos. Traduzir isso para uma linguagem que os executivos, lá os C-levels, os diretores consigam entender. É bem complicado. E uma terceira habilidade que eu acho que tem a ver um pouco com priorização, mas eu acho que é bem importante também, é a habilidade de falar não para algumas coisas. Conseguir dar pushback daquilo que a gente acha que não faz sentido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está recebendo 1 milhão de demandas, a gente está ali equilibrando vários pratos para tentar priorizar, e aí eventualmente a gente precisa dizer não para algumas coisas, e saber fundamentar esse não, né? Seja com dados, seja com histórico, seja com, às vezes, com apoio também do time, seja por uma decisão técnica que a gente tem que tomar, mas conseguir levar e dar esse pushback assim, para as lideranças e para os stakeholders também é bem importante. E posso complementar aqui a Rê, super mais um, assim. Tem uma outra habilidade que eu gosto muito particularmente, que eu sou uma pessoa falastrona, que é a habilidade de networking. Facilita muito para você fazer a parte de gestão de stakeholders, você ter um bom relacionamento com stakeholders é muito bom. Então eu aproveito muito os momentos de happy hour. Eu colo numa pessoa, e aí, tá gostando? Você já bebeu esse drink? Essa comida daqui é deliciosa. E aí você cria uma conexão de verdade com a pessoa. E daí, na hora de você falar não, por exemplo, a pessoa vai ser muito mais empática, sabe? Ela vai falar, tá, a Aline é legal, ela não tá falando não de pirraça, sabe? Ela realmente precisa falar não, eu vou entender. Então, happy hours estratégicos. É isso, a louca trabalhando no happy hour. Mas né, o happy hour da firma. É isso. E acho que tem uma parte, assim, de skill que eu tô desenvolvendo ainda. Ainda é um desafio, mas eu percebo a evolução. É a parte de definição de métrica de sucesso. Acho que a gente já falou um pouquinho, né? Quando a gente vai fazer priorização, a gente acaba priorizando ali, pensando um pouco em métrica de sucesso. E quando você tem um produto de plataforma, é muito difícil definir uma métrica de sucesso que dependa exclusivamente do seu time. Eu dependo que o time, usuário, adote a solução para que eu consiga melhorar minha métrica de adoção, por exemplo. E aí, a gente definindo o OKR aqui, o primeiro ano, a gente não conseguiu bater o OKR, porque era adoção, ninguém adotou. Por que ninguém adotou? Porque a migração está difícil. Vamos pensar numa métrica para facilitar a migração. Então, é um exercício muito difícil
de você conseguir definir métrica de sucesso para as soluções que você está desenhando. Mas eu sinto que a gente evolui, é um músculo. Você precisa ir treinando esse músculo, com o tempo você vai aprimorando. Mas é uma coisa que demora, pelo menos eu tenho 2 anos que eu estou aqui trabalhando com plataforma e ainda tenho dificuldade. Mas já percebo um trabalho melhor do que o que eu fazia 2 anos atrás. Né? Queria comentar só esse ponto da métrica de sucesso, porque eu acho que tem uma questão muito importante que a gente precisa, né, mostrar esse valor, e às vezes é muito relacionado à redução de custo ou aumentar dinheiros, né, lucro, etc. E às vezes a gente se cobra muito de ser muito assertiva. E quando a gente vai olhar, se olha para um time de produto, as estimativas elas são muitas vezes baseadas em vários proxies, né, em várias premissas, tipo, se converter X% no meu produto, e se tiver esse alcance, não sei o que lá, e se o cliente for tal, dado isso, então o resultado é esse. E acho que isso é um músculo interessante para a gente praticar em plataformas. A gente fica muito refém, entre aspas, de ter essa assertividade, né? De ter um dado muito claro de quanto que isso vai reduzir de custo mesmo, uma estimativa assim, estatística, uma coisa que seja muito embasada. E acho que a gente pode ser um pouco mais... É um desafio, né? Ser esse criativo, mas também não ser tão idealístico, né? Porque você está lidando com plataforma, é uma coisa um pouco mais séria, né? Impacta muito mais produtos. Concordo super. E, bom, concordo com tudo que vocês falaram. Acho que métricas também para mim é um super desafio, porque quando a gente está em time de produto, parece que é mais claro, né, como é que a gente mede. E aí, em time de plataforma acaba sendo ou indireto, ou a gente tem que fazer essas proxies, então por isso que acaba sendo um pouco mais complexo da gente definir. E aí uma coisa que eu queria complementar aqui, que eu acho que é uma skill super importante, na verdade 2. Uma é o Business Sense, que acho que isso é super importante para a gente conseguir, de fato, tangibilizar qual é o impacto que a gente está tendo no negócio, né? Dado que é um serviço de plataforma, é algo um pouco mais ali no back-end, que ninguém está olhando, mas que tem, de fato, todo o seu impacto no negócio como um todo. E o Business Sense também ajuda muito a gente a priorizar, porque às vezes um produto fala que o problema é risco e o outro produto fala que é o quanto que a gente vai conseguir de emprestar de dinheiro. Como que eu comparo essas duas coisas, né? Com esse senso de negócio, com o olhar mais estratégico, para onde que o Nubank quer ir, ou para onde a área de empréstimo quer ir, a gente consegue, do nosso jeito aqui, conseguir comparar essas duas coisas que a princípio não parecem ser comparáveis, né? Então, acho que esse senso de negócio é super importante a gente ter aqui em time de plataforma, porque a gente lida com essas complexidades o tempo todo para conseguir distinguir, né, o que a gente vai fazer primeiro. E aí uma última coisa que eu acho que é super importante, que as meninas até comentaram já, é ter essa visão mais holística de conseguir... Você recebe um problema, e aí esse problema é de um produto específico. Como é que eu adapto a solução para esse problema para outros problemas também? Então, acho que isso faz com que a gente tenha uma visão muito mais aberta, né, das coisas e consiga adaptar muito mais esses casos de uso que a gente recebe para um negócio mais genérico e simplificado que todo mundo vai poder usar também e vai maximizar ainda mais o impacto daquela solução que a gente vai desenvolver. Então, acho que essas duas coisas são super importantes também para considerar como skill assim, no nosso dia a dia. Muito legal que a Laís, ela tem o background dela também. No passado, ela trabalhava como BizDev. E aí, quando ela entrou, eu achei muito bom que nos use cases de plataforma ela trouxe, assim, acho que foi a primeira vez que eu vi um impacto mais financeiro em alguma coisa de plataforma. E foi muito bacana ter esse olhar, assim, mais business, assim. Acho que você agregou bastante pro time. Bom, mulheres... Para mim, é muito visível a evolução de carreira de vocês, acho que todas com a sua jornada e suas peculiaridades, mas é gritante. Para mim, exala quanto que vocês evoluíram ao longo da jornada aí com o PM de plataforma. E queria perguntar para vocês, se vocês têm essa noção, se vocês sentem isso também, e como que vocês souberam, né, que estavam evoluindo, que estão no caminho certo. Acho que eu posso responder começar respondendo, depois as meninas complementam. Para mim, teve uma viradinha de chave, assim. Meu onboarding aqui em plataforma durou, sei lá, 1 ano. Eu demorei muito para rampar, assim. Quando eu falei que o desafio era desafiador mesmo, assim.
E eu senti que agora sim, eu sentei na cadeira, agora eu sei o que eu tô fazendo. Foi numa cena muito parecida com o que a Rê falou aqui no comecinho do episódio. Era uma reunião de refinamento da engenharia. Eles estavam definindo a arquitetura de alguma feature nova que a gente ia criar. E aí eu fiz uma pergunta, eu fui fazendo perguntas, eu não estava entendendo quase nada do que eles estavam falando, até hoje eu não entendo, acho que não tenho a ambição de entender o que a engenharia fala em 100%. Mas eu fui perguntando para tentar entender a lógica da solução. E aí chegou um ponto que eu fiz uma pergunta, mas isso vai atender essa necessidade específica? Eu tinha, não, acho que a gente tem que repensar a arquitetura. E aí foi tipo, agora sim, agora eu acho que eu tô conseguindo ajudar o time, agora eu terminei meu onboarding, agora eu tô pelo menos entendendo o meu produto, o que ele faz, o que ele precisa fazer, sabe? Eu tô conseguindo contribuir no desenho de uma solução, de uma definição de arquitetura de um time de plataforma, sabe? Pra mim, essa foi a viradinha de chave, assim. Mas demorou, por coisa de ano, assim, pra eu conseguir chegar nesse ponto. Muito bacana, parabéns. Acho que essa sensação é muito boa, quando a gente faz as perguntas certas e aí aquilo gera nossa, o time repensar em tudo, sim. Ou quando a gente traz também alguma métrica de negócio que impacta as decisões que a engenharia está tomando. Eu acho que isso também mostra que a gente está entendendo aquele contexto, assim, que a gente está entendendo que aquela solução vai impactar diretamente alguma coisa tangível para o business, tangível para o produto no final das contas. Então, quando acontece essas pequenas contribuições, assim, eu sinto que, eu tô evoluindo aqui, já ganhei mais contexto, já consigo contribuir nessa frente aqui. Então, eu acho muito legal também. Outra coisa que eu senti foi... antes eu ficava com muito receio de ir numa reunião com stakeholder e ter que levar pelo menos o engenheiro do meu time, sabe, para me dar um apoio. E aí agora não, agora eu sinto que eu consigo desenrolar ali, entender o que eles precisam, beleza, acho que a gente não tem o que vocês precisam, a gente vai ter que construir um negócio diferente aqui. Então é essa segurança, né, que a gente começa a sentir ao longo do tempo, onboardada, que é muito bom. Mas eu dou mais um ali pra Aline, porque demorou um tiquito também pra mim. Ai, muito bom, gente. Essa autonomia, né, de você conseguir ocupar um espaço, né, sentar na cadeira, igual você falou, de não ter que ficar toda hora com a engenharia do lado validando a gente, porque a gente já sabe, ou no mínimo a gente tem a confiança e depois a gente dá uma validadinha. Acho que isso é ótimo também. É muito bom. Tô tentando pensar para mim o que foi essa virada de chave, assim, acho que foi parecido com o da Aline, foi em relação a tá no whiteboarding, aí beleza, estão falando de um monte de coisa muito alto nível, mas eles estavam fazendo um diagrama de sequência, e aí eu fiquei assim, caraca, estou entendendo o que essas setas representam e por que estamos falando disso. Caraca, muito bom. Esse sentimento, ele é muito gostoso, né? Deve ser quando, sei lá, para um time customer facing tá fazendo um fluxograma e aí a solução na experiência do usuário atende super aquele problema que foi investigado, com pesquisa e tudo, é muito bacana. Tem algo, olhando em retrospecto, que vocês teriam feito diferente? Durante a evolução na carreira e na jornada de vocês, tem algum erro ou alguma lição aprendida para compartilhar com as nossas ouvintes? Eu vou começar porque já me veio, né, em mente rapidamente. Que é o poder das documentações. Eu acho que eu menosprezei o poder das documentações por muito tempo. Porque talvez em contextos menos técnicos a gente consegue trocar ideia mais fácil. E também, não sei se porque eu vim de um contexto de consultoria que a gente não tinha muito hábito de documentar tudo, a gente tinha muito mais reunião para falar das coisas. E aí, um card no gira poderia ter um título que aquilo ia gerar uma conversa, e aí isso resolvia o problema do time, assim, de forma muito rápida. E eu acho que por um tempo eu menosprezei, assim, a importância de ter tudo bem documentado, e eu acho que quando a conversa se torna mais complexa em plataforma, ter tudo documentado, requisitos, decisões, ajuda muito, assim, o time a evoluir e avançar de forma mais rápida. Pode ir. Ai, mas nossa, sim, Rê, quando você falou de documentação, eu não tinha caído essa chave, mas sim, hoje eu escrevo muito mais documentação. Antes eu demorava, sei lá,
2 semanas, 3 semanas, um mês para escrever um documento, porque ele tinha que ser um documento perfeito. Mas em plataforma, acho que o tempo... sabe aquela velha frase, antes feito que perfeito, sabe? Tipo, é melhor você escrever um documento e botar todo mundo quase que literalmente na mesma página do que você esperar um tempo, fazer diversas reuniões. É melhor você, sei lá, cada reunião bater ali um entendimento, um alinhamento. Porque às vezes uma pessoa... O que eu tenho percebido é que a gente usa, mesmo dentro do mesmo contexto, a gente está em empréstimos aqui dentro do Nubank, mas o time de produto A chama uma feature de uma coisa, o time de produto B chama outra feature dessa mesma coisa, e aqui em plataforma a gente nem sabia que existe essa feature, sabe? Então, às vezes a gente está falando a mesma palavra, mas cada um está com um entendimento diferente na cabeça. Então, a documentação ajuda muito a trazer todo mundo muito alinhado, assim. Você ia comentar, Lala? Eu ia comentar outra coisa que eu acho que no começo eu não entendia como que eu tinha que estruturar uma capability de uma plataforma, sabe? Eu sempre pensava numa feature. E aquela feature era muito alinhada com o que o produto precisava. Então, com aquela minha cabeça de produto customer facing, eu pegava a demanda que vinha do time de produto e falava, beleza, o que meu time tem que fazer para adaptar esse único use case? E aí, não é bem assim, né? Quando a gente olha para a plataforma, a gente tem que olhar para um negócio mais genérico que vai atender outros casos de uso também. Então, eu senti que eu demorei um pouco para virar essa chavinha, sabe? Quando eu migrei de PM, que era mais produto, para uma PM mais técnica. Então, eu teria feito um pouquinho diferente, teria tentado estimular um pouco mais essa minha musculatura de deixa eu pensar outros use cases que são parecidos com esse, que eu preciso construir uma solução para isso, porque no começo eu ainda estava muito acoplada àquele pensamento de feature, né? Não, então a demanda é essa, eu preciso fazer um negócio específico para isso. E não, aqui é plataforma, a gente tem que pensar um negócio mais escalável, né? Que não é só para aquilo. Então acho que foi um aprendizado importante, assim, para eu virar a chavinha, já que me ajudou muito. Ai, sim, a Jaque e também os staff engineers aqui. Não sei se isso era verdade para você, mas eles falavam: tá, mas a gente não vai construir isso para esse produto, a gente é plataforma, a gente tem que pensar no todo. Aí mas como que eu vou pensar no todo? Eu não sei o todo. Mas acho que era falta de contexto mesmo. No final você vai ganhando contexto e consegue pensar no todo. E tem uma coisa, acho que relacionada até, que essa habilidade de entender escalabilidade, entender reusabilidade das soluções, é uma skill que eu gostaria de ter tido quando eu era PM Customer Facing. Porque eu sinto que eu não tinha... eu não sabia de verdade quais eram os trade-offs ali por trás das decisões que eu tomava. Então, precisava construir uma feature para aumentar a receita. Em quanto tempo eu virava para a engenharia e falava, em quanto tempo isso fica pronto? A gente pode seguir a arquitetura A, entrega em 2 semanas, ou a arquitetura B, entrega em 3 semanas. Eu bora de A, então. O que vocês estão me apresentando a arquitetura B? Mas aí o que eu não sabia é que a arquitetura B era escalável, que outro produto ia poder usar, que ia aguentar, sei lá, uma quantidade muito maior de requests, enfim. Eu não tinha tanto interesse assim, em entender a arquitetura, entender a parte de engenharia ali por trás das soluções. E essa é uma coisa que eu me arrependo um pouco. Acho que eu teria tomado decisões muito mais sábias enquanto PM de produto se eu me aprofundasse um pouquinho, assim, só um tiquinho na arquitetura das soluções do time. Ai, muito bom. A maior defensora disso, né, Aline? Sempre, todo team build de produto, ela traz isso. Eu acho incrível também. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que poderia ter me ajudado mais. Eu acho que tem a ver quando vocês estavam falando de ocupar o espaço, ou quando vocês não precisam, tipo, da engenharia, assim, para ir nos lugares, que era ter me exposto talvez mais a situações que na prática eu era a pessoa que mais entendia do assunto. E eu sentia que eu precisava sempre trazer, sei lá, o principal, o staff do meu lado, e não precisava, porque sempre eu era que apresentava tudo, e aí no final a pessoa só validava, sabe? E eu sentia que recusei algumas coisas e deixei outros caras, né, ocuparem mais o espaço, porque sentia que eles eram mais apropriados ao longo da jornada, eles eram a pessoa técnica, então... Mas muitas vezes, quando você vê a apresentação, talvez, de uma pessoa engenheira, não vai falar a linguagem do negócio, né? Vai entrar num desenho de arquitetura, ou não vai mostrar o timeline que o pessoal ama, ou
a parte de quanto dinheiro isso me dá, ou do que você está falando, que é o impacto para o negócio. Então, acho que isso é uma coisa que eu estou ocupando mais a cadeira hoje em dia. E a gente falou muito de gestão de stakeholders, e eu acho que eu tenho uma questão muito assim de, eu gosto muito do, tipo, entender muito a fundo, e eu gosto muito de, tipo, as coisas estarem muito claras, e eu odeio quando as pessoas fazem coisas, tipo assim, nas costas, ou fazem as coisas numa linha direito, então as coisas não estão certinhas, sabe? São meio certinhas mesmo. E aí, eu acho que nisso de gestão de stakeholders, muitas vezes, pelo desejo de estar certo ou ganhar uma discussão, eu queimei algumas relações só porque, tipo, eu queria provar meu ponto. Ao mesmo tempo, eu também entendo que eu acho que teve várias coisas que foram importantes para eu, como PM de plataforma, ser dona da narrativa, não deixar que o PM do produto ou os outros times controlem tudo e falam, eles que não entregaram, elas que não entregaram, a gente estava bloqueado por eles. Então, acho que esse equilíbrio de construir um relacionamento saudável, porém não se deixar ser não deixar te pagarem de trouxa mesmo, né? Não pisarem em você ou não colocarem, te subestimarem ou escreverem uma história que não é a verdade, é uma coisa que ainda estou aprendendo, mas hoje eu tenho tentado manter mais os relacionamentos e só desabafando, né, com as pessoas certas, que são vocês. Ô Jaque, olha, eu tenho um antídoto, é fazer networking no happy hour. Que aí as pessoas estão abertas, entendeu? É muito bom. Estou precisando mais de happy hour. Mulheres, foi uma honra ter vocês aqui. Eu admiro muito cada uma de vocês. Poderia ficar horas falando dos pontos fortes. Eu tenho muito orgulho do time que a gente tem formado e das lideranças que vocês representam também. E queria deixar agora esse espaço para vocês deixarem uma recomendação, um recadinho final. A gente sempre deixa para as nossas ouvintes um livro, filme, música que a gente está ouvindo viciada no momento. Mas também fiquem à vontade. Foi um prazer ter vocês aqui. Aí eu começo, a gente vai seguir a ordem alfabética até o final. Posso deixar de recomendar? Eu gosto muito de podcast, aproveitando que estamos em um podcast. Eu sou um pouquinho viciada, eu ouço podcast todos os momentos possíveis da minha vida. E tem 3 podcasts que eu ouço muito. O primeiro é o Não Inviabilize, que é um podcast que está super em alta já, acho que a maioria das pessoas já conhece. Eu assino, ouço todos os dias 10, se você tiver ouvido, beijo. Tem um outro que eu gosto muito também, que eu sou um pouco crimiseira, que chama Café com Crime. É um podcast, ele é bem curtinho e conta histórias de crimes reais, assim, eu acho fascinante tentar entender a cabeça da pessoa criminosa, por que ela fez isso, gente, que absurdo. E é muito legal, assim, entender, enfim, as pessoas criminosas. E, por fim, tem um que se chama Rádio Novelo Apresenta, que não sei se vocês já ouviram falar do This American Life, mas é um podcast dividido em atos, com temas relacionados, e conta histórias da população brasileira, assim, então alguma temática interessante que aconteceu em uma cidade. Gosto muito do Rádio Novelo Apresenta. São minhas indicações de podcasts. Nossa, Aline, eu ouço os mesmos que você. Eu amo Não Inviabilize, acho que foi você que me recomendou. E o Café com Crime também. Nossa, porque eu sou viciada nessas coisas. Mas eu vou recomendar um livro, falando já de produto, né, que a gente veio falar sobre isso, que foi o primeiro livro que eu li quando eu queria entrar no mundo de produto. E para mim me ajudou muito a entender como que ia ser o dia a dia de um PM, que é Startup Enxuta, do Eric Ries, acho que é Eric Ries. Me ajudou a entender como que um PM pensa para resolver o problema mesmo, testar, iterar a ideia, fazer pesquisa. Então, acho que foi um livro que me ajudou a entender onde eu estava entrando antes de virar PM de fato. E eu sempre recomendo porque acho que me ajudou muito assim a tomar minha decisão, sabe? Além de falar com as pessoas, claro, né? Que acho que isso é super importante. Mas super recomendo. Lala, eu e você é a mesma pessoa aqui, ó. Que esse livro também me ajudou muito a tomar a decisão de vir para o produto. Legal. Eu não vou indicar nada de produto, não, porque eu não tô estudando nada ultimamente, pra ser sincero, específico, assim, de produto. Já estudei muito, tenho algumas indicações, mas eu não tô com nada em mente.
Mas nos últimos tempos eu tenho tentado estudar coisas fora de tech, por estar muito cansada de trabalhar. Quando eu não estou trabalhando, quero ler e estudar outras coisas. Eu gosto muito de podcast também, mas eu já estava meio saturada dos podcasts que eu gostava. E recentemente, eu acho que há uns 2 meses atrás, eu assinei uma plataforma que chama Casa do Saber. E tem sido minha nova obsessão. São cursos curtos sobre diversos temas e principalmente temas que eu gosto relacionados à psicanálise, psicologia e filosofia. Então, tem muitos filósofos, enfim, psicanalistas e tal, que tem cursos pequenos lá, cursos assim de 5 horas, e aí você coloca cada horinha, tem 40 minutos, você coloca no fone e vai treinar, finge que é um podcast. Tem sido minha nova obsessão, é bem legal. Então, para quem gosta desses temas, história também tem muita coisa lá. Vários cursos interessantes para quem curte. Ai, maravilhosas! Várias indicações. Eu tenho só uma indicação de livro que também no momento eu tava mais numa fase mais lendo poemas e coisas zen. Aí eu tô lendo esse famosinho que era do mesmo autor do As Coisas que Você Vê Quando não sei qual lá desacelera. Aí tem um dele que é Quando as Coisas Não Saem Como Você Espera. E aí, estava lendo esse. Aí é bom porque é curtinho, o livro é bonito, eu adoro livro bonito, tem umas ilustrações belíssimas. E aí eu sempre de manhãzinha leio, tomando um cafezinho, aí fica assim, preparada para o dia de trabalho, para lidar com stakeholders. Mas é isso. Gente, foi um prazer. Obrigada pela participação de vocês. Se quiserem, gente, comenta aí que elas voltam, tá bom? Voltam com episódios isolados, voltam com episódios em conjunto. Mandem aí nos comentários. E muito obrigada de novo. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, meninas.